quem é o público-alvo da educação especial, nós temos uma gama de legislação que regulamenta o direito das pessoas com deficiência, dos alunos que têm algum tipo de deficiência ou transtorno, e a gente também tem uma política nacional de educação especial que deve ser feita, deve ser praticada na perspectiva da educação inclusiva. Então, a gente que trabalha na educação, nós temos que ver a educação como algo que é inclusivo por sua natureza. Inclusive, eu estive esses dias atrás num evento da BET Brasil, em São Paulo, na capital de São Paulo, e eu tive o privilégio de ouvir uma palestra de uma professora, enfim, pedagoga, escritora, que é a Irene Reis, e ela disse, ela carrega uma frase, né? A educação inclusiva é o maior pleonasmo que existe. Porque se a educação não for inclusiva, ela não é educação. Então, a gente que trabalha com educação, a gente já parte do princípio de que todos os alunos devem ter as suas necessidades educacionais atendidas dentro do ambiente escolar, tá? Então, eu quero começar aqui com vocês hoje, primeiro, falando um pouquinho da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, quando ela fala do atendimento educacional especializado, ela fala dos portadores de deficiência. Então, lá no artigo 208 da Constituição, quando ela fala que é dever do Estado, enfim, em relação à educação, oferecer o ensino obrigatório para os alunos com idade entre 4 e 17 anos, e oferecer o atendimento educacional especializado, se eu não me engano, é no inciso 4 do 3. Eu até anotei aqui. Perdão. Isso. No inciso 3 do artigo 208 da Constituição, ela fala que é dever do Estado, dentre os deveres que estão listados ali no inciso 3, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então vejam que a Constituição, que já tem aí mais de 30 anos, quando ela estabeleceu esse direito, ela se referiu apenas às pessoas com deficiência, e na época se utilizava a denominação portadores de deficiência. Depois da Constituição Federal, nós temos uma outra norma muito importante que traz as diretrizes e bases da educação nacional, seguindo aí os preceitos da Constituição Federal, que é a LDB. A LDB, que é de 1996, seguindo ali o texto da Constituição, em harmonia com esse mandamento constitucional, ela diz também, lá no seu artigo 4º, inciso 3 também, que dentre os deveres do poder público em relação à educação está o atendimento, e aí a LDB ela já acrescenta algo a mais ali no texto da Constituição. Ela diz assim, artigo 4º, inciso 3. O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então vejam que a LDB, obviamente, em harmonia com a Constituição e até sendo um permissivo ali constitucional que a União, através de lei federal, baixasse à época as diretrizes nacionais da educação pública do nosso país, da educação nacional, não só da educação pública, essa lei federal que é a LDB, ela deu uma clareada ali no texto da Constituição, que a princípio se referia apenas aos portadores de deficiência, e agora, já no texto da LDB de 96, traz aí essa ampliação, trazendo que são as pessoas com deficiência, né, os educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e também aqueles com altas habilidades ou superdotação. Então vejam que já houve ali uma evolução desse conceito de público-alvo da educação especial. E aí, só fazendo uma ressalva aqui, pessoal, que o texto original da LDB, que é de 96, o inciso 3 do artigo 4º, ele falava atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais. A Constituição falava portadores de deficiência, a LDB de 96 disse educandos com necessidades especiais, não usou educacionais, necessidades especiais, mas depois a LDB teve uma alteração em 2013,
E aí sim, que é o texto que consta até hoje, que está vigente até hoje, que diz que são os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí por que isso? Porque essa alteração na LDB, a resolução do Conselho Nacional de Educação de 2001, que é a resolução da Câmara de Educação Básica número 2 de 2001, que traz as diretrizes nacionais para a educação especial, ela usou também ela ampliou esse rol aí a princípio, que estava na Constituição, que só se referia aos portadores de deficiência. E aí ela diz o seguinte, até anotei aqui para vocês, para a gente refletir. No artigo 5º da resolução número 2 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, que é a que traz as diretrizes gerais para a educação especial, ela diz assim: consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais. Então vejam que na resolução de 2021 do Conselho Nacional de Educação já se usou não apenas necessidades especiais, como estava na LDB de 96, mas já necessidades educacionais especiais, e o que foi corrigido depois na LDB em 2013, tá? Ela diz o seguinte, a resolução: artigo 5º, consideram-se educandos com necessidades educacionais os que durante o processo educacional apresentarem, inciso 1, dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos. A linha A, aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica. A linha B, aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. Inciso 2, dificuldades de comunicação, de sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. E inciso 3, os alunos com altas habilidades ou superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes, tá? Então vejam que aos pouquinhos a legislação educacional foi ampliando esse rol que compõe aí de pessoas, de alunos, de educandos que integram o público-alvo da educação especial. A legislação foi tentando esclarecer quem são essas pessoas, quem são esses educandos. E aí, por fim, em 2009, que o Conselho Nacional de Educação também, através da sua Câmara de Educação Básica, divulgou ali diretrizes específicas para o AEE, para o atendimento educacional especializado. Relembrando, o AEE é aquele que é feito no contraturno escolar. Então, o aluno ele frequenta a classe comum do ensino regular e no contraturno ele frequenta o AEE para ter a sua formação complementada ou suplementada. Então, essa diretriz, que é a 4, essas diretrizes, né, que integram aí a resolução número 4 de 2009, também da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, diz o seguinte: artigo 4º, para fins dessas diretrizes, considera-se público-alvo do AEE, que é o atendimento educacional especializado. Inciso 1, alunos com deficiência, que são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 2, inciso 2, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nesta definição os alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicoses e transtornos invasivos sem outra especificação, tá? E por fim, no inciso 3, alunos com altas habilidades ou superdotação, que são aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade, tá? Então, vejam que essa resolução, que é a última resolução vigente do Conselho Nacional de Educação, que é de 2009, e que trata especificamente do AEE, ela traz essa definição de público-alvo da educação especial. No entanto, pessoal, nós temos várias dúvidas em relação a outros transtornos, tá? De aprendizagem,
como é o caso da dislexia, do TDAH, que tem gerado aí muitas dúvidas entre as famílias e entre os profissionais da educação. E aí, eu entro então com vocês aqui agora numa análise do que diz a Classificação Internacional de Doenças, a CID. Por quê? Porque nós estamos tendo uma mudança nessa classificação e que irá interferir aí, inclusive, nessa questão do público-alvo da educação especial. Por quê? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na rede estadual de São Paulo, há cerca de 2 anos, eles lançaram a Política Estadual de Educação Especial, também na perspectiva de educação inclusiva, e lá já foi citado que nos transtornos globais do desenvolvimento haveria a substituição a longo prazo dessa terminologia de TGD pelo TEA, transtorno do espectro do autismo, tá? Por quê? No caso da Política Estadual de Educação daqui de São Paulo, eles já estavam citando a novidade que vem aí, que é a CID-11, tá? A CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela já foi publicada e ela entrou em vigor em 2022, tá? E de acordo com essa nova classificação, houve uma mudança ali em relação às pessoas com autismo. Por isso, é bem comum nós vermos daqui para frente que em alguns documentos nós não veremos mais a denominação TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento, mas sim o TEA, Transtorno do Espectro do Autismo, abrangendo todos esses transtornos, tá? Eu tô explicando isso por quê? Porque pela Classificação Internacional de Doenças, a CID-10, que era a que estava vigente, nós tínhamos uma classificação do autismo na categoria F84. Não sei se vocês já chegaram aqui a analisar essa CID, enfim, conhecer mais a fundo aí essa classificação, mas eu acredito que muitos de vocês sim. Então lá nós tínhamos o autismo nessa classificação do F84, que era também considerado ali dentro da CID-10 como transtorno do desenvolvimento, tá? Eu até anotei aqui no meu material, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, também considerado um transtorno do desenvolvimento, tá? Só que agora, com a CID-11, e aí quem é aluno meu aqui do curso de Educação Especial, se tiver aluno aí do curso de Educação Especial, Aspectos Legais e Práticos, vocês já sabem disso, que lá eu tenho uma aula que eu mostro tudo certinho, essa questão da nova CID. O que acontece? Na CID-11, que já está em vigor desde 2022, muito embora, eu vou fazer até uma pontuação aqui, uma observação. No parecer do Conselho Nacional de Educação número 50 de 2023, que é aquele que traz orientações para os alunos autistas e que ainda não está homologado pelo ministro da Educação, lá é citada essa CID-11 e lá é dito que ela não foi traduzida ainda para o Brasil e que muito provavelmente ela irá estar em vigor aqui no Brasil só em 2025. No entanto, eu mesma, Sarita, já localizei a tradução dessa CID, inclusive ela é citada nessa política estadual de educação daqui do estado de São Paulo, da rede estadual de São Paulo, e ela diz, e que até então já está em vigor desde 2022, e que ela traz uma reorganização dessas classificações, dessas referências do transtorno do espectro do autismo. E aí eu coloquei aqui para vocês, eu vou tentar passar aqui para vocês, mas como eu disse, quem é meu aluno lá na tela, lá no curso, eu consigo mostrar isso para vocês, mostrar todas as classificações certinhas. A Dani tá aqui, já tá falando do curso, ó, que é top. Outra Dani também, muito top, acho que o pessoal da dislexia, né? Seu curso é top, muito obrigada, viu, meninas? Então, lá no curso eu tenho uma aula específica sobre essa questão do público-alvo e eu consigo mostrar para vocês essas subdivisões. Por quê? O que acontece? Com essa nova classificação da CID-11, o transtorno do espectro do autismo e os outros transtornos do desenvolvimento foram englobados na referência 6, que são transtornos mentais, comportamentais ou do desenvolvimento neurológico. E aí vem transtornos do neurodesenvolvimento. 6A00, transtornos do desenvolvimento intelectual.
6A01, distúrbios do desenvolvimento da fala ou da linguagem. E aí vem o do autismo, 6A02, transtorno do espectro do autismo. Então vejam que todos esses transtornos estão ali abarcados sob a referência 6, tá? E aí vem muitos outros, tá, pessoal? Aí vem algumas subdivisões. Transtorno do espectro do autismo sem distúrbio do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional, 6A02.1. Transtorno do espectro do autismo com transtorno do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. E aí vem inúmeras subdivisões ali em relação ao transtorno do espectro do autismo, tá? E aí, então, eu vou pular aqui do autismo, porque são várias categorias, para falar para vocês a categoria 6A03, que são os transtornos de aprendizagem do desenvolvimento, que aqui a gente enquadra o quê? A dislexia, por exemplo, tá? E aí vem também uma subdivisão dentro dessa categoria 6A03, que são os transtornos de aprendizagem, com comprometimento de leitura, com comprometimento em matemática e assim por diante. Depois vem a categoria 6A04, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, e aí o 6A05, que vem falando do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, dentro desse item 6A, dessa referência 6A05, que é a do TDAH, vem ali também uma série, se a gente clica nesse item, ele vem ali mostrando pra gente várias subdivisões também, várias classificações dentro dessa referência 6A05. E assim por diante, tá? Aí depois vem 6A06, transtorno do desenvolvimento estereotipado, enfim, vem várias ali, vem outras classificações também e definições. Então, o que eu quero mostrar para vocês, de acordo com a nova CID, com essa nova classificação de doenças, né, internacional de doenças, que é referência aí para para a maioria dos países na área de medicina, de saúde, enfim, todos esses transtornos são considerados, né, estão aqui na categoria 6, como transtornos mentais, comportamentais ou de desenvolvimento neurológico, e aí vem como definidos, né, como transtornos do neurodesenvolvimento. Então aqui a gente tem não só os alunos autistas, mas nós temos outros transtornos de aprendizagem, como é o caso da dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, tá? Então, só repetindo para vocês, como eu não consigo mostrar aqui para vocês, pela CID-11, dentro dos transtornos mentais é a categoria 6, e dentro dessa categoria 6 eu cito para vocês o 6A02, que é o transtorno do espectro do autismo, cito o 6A03, que é o transtorno de aprendizagem do desenvolvimento, que a gente encaixaria aqui a dislexia, e o 6A05, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH, tá? E aí, pessoal, então vocês me respondam agora. O que vocês acham? Que está havendo uma evolução da medicina, da pesquisa, da ciência? Não está? Eu acredito que está. Tanto é que esses manuais, esses documentos que norteiam aí os profissionais da área da saúde, ao evoluírem a partir das pesquisas científicas, também irão contribuir para a evolução da legislação educacional. Por quê? Nós já vimos que desde a Constituição de 88, nós já tivemos uma ampliação desse público-alvo da educação especial. E analisando agora a CID-11, que aí pode ser que alguns dizem que ela já está em vigor, que ela já foi publicada internacionalmente, está vigente desde 2022, mas aqui no parecer do Conselho Nacional de Educação foi citada que ela ainda não foi traduzida, enfim, que só em 2025. Mas independentemente disso, o que a gente percebe que aos poucos, diante dessa evolução da medicina, da ciência, da pesquisa, a legislação educacional terá que avançar também. Por quê?
Porque todos esses transtornos do neurodesenvolvimento, da aprendizagem, estão sendo incluídos como nessa categoria, né, de transtornos mentais, comportamentais e do desenvolvimento neurológico, tá? E aí é muito importante, eu espero que vocês façam essa pesquisa e encontrem. Como eu disse para vocês, quem é aluno do curso, vai lá na aula sobre público-alvo da educação especial, que lá eu consigo mostrar para vocês todas essas categorias. Nós temos uma gama de subcategorias dentro de cada um desses itens. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que o aluno, independentemente do tipo de transtorno de aprendizagem que tem, do tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, do tipo de transtorno de deficiência, ou se ele tem ali um quadro de altas habilidades ou superdotação, independentemente de uma classificação ou de um diagnóstico clínico fechado, exato, enfim, baseado ali numa CID, numa classificação, independentemente disso, todos os alunos têm direito de ter as suas necessidades educacionais desenvolvidas, complementadas, suplementadas dentro do ambiente escolar, tá? E aí eu digo isso por quê? Porque em relação aos alunos com dislexia e TDAH, nós temos também uma nova legislação em vigor, que é a Lei 14.254 de 2021, que dispõe, vou ler aqui para vocês, sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 3º desta lei, tá? Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentem alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados. E também aí o artigo complementa e também podem contar com apoio e orientação da área da saúde, assistência social e outras políticas públicas existentes no território. Então vejam que a nossa legislação educacional caminha para a inclusão de todos, de um atendimento educacional especializado, ou seja, de um atendimento complementar ou suplementar à formação do aluno, a partir do momento que é identificado algum tipo de necessidade educacional especial, tá? Ah, Sarita, mas isso não tá claro, muito escrito, bonitinho ali, em nenhuma resolução do Conselho Nacional de Educação. Lá só fala TGD ou TEA, não fala outros tipos de, por exemplo, transtornos de aprendizagem. Porém, nós temos aqui uma lei que está em vigor desde 2021 e que diz que é obrigação das escolas atender da forma mais precoce possível, ou seja, desde a educação infantil, todas as dificuldades dos alunos que apresentarem alterações do desenvolvimento da leitura, da escrita ou instabilidade na atenção e que repercutam na sua aprendizagem, tá? Então vejam, pessoal, que nós temos que partir de um princípio de que a educação, a partir da evolução da ciência, da medicina, também terá que sofrer as suas evoluções, as suas alterações. Esse assunto é claro, é pacífico, é definido? Não, tá? Eu, Sarita, como profissional da educação, como profissional da área do direito, estou fazendo uma interpretação do que nós temos de legislação hoje. Por quê? Porque a gente tem uma legislação que diz que o aluno tem direito a um atendimento educacional especializado, ou seja, o aluno deve ter ali uma avaliação feita pela equipe pedagógica, na qual seja traçado um plano de atendimento que atenda todas as suas necessidades educacionais, seja no turno regular ou no contraturno no AEI. A gente tem uma classificação internacional de doenças que está evoluindo e entrará em vigor, que no caso em alguns países já está em vigor desde 2022, dizendo pra gente que o TDAH e o transtorno de aprendizagem, no caso a dislexia e outros transtornos de aprendizagem, estão classificados na mesma categoria, na mesma referência que o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo.
Nós temos diretrizes do MEC, notas técnicas do MEC, dizendo pra gente que não precisa de laudo médico, não precisa de laudo clínico para que o aluno seja matriculado no AEE, tá? Nós temos uma fala, e aí eu digo que eu tenho conversado com vários especialistas da área da saúde, principalmente, que dizem que é muito temerário fechar, o profissional da saúde, o médico, fechar um diagnóstico de uma criança antes dos 7, 8 anos de idade. Ou seja, até para os profissionais da saúde, em alguns casos, é muito difícil definir um diagnóstico, fechar um diagnóstico, já que em muitos casos, um mesmo aluno, uma mesma pessoa apresenta vários tipos de sintomas ou, enfim, de características que confundem as classificações. Então, até para o profissional da saúde, muitas vezes é difícil, é complicado fechar um diagnóstico de uma criança antes dos 7 ou 8 anos de idade. E aí vem a reflexão. Se isso não é obrigatório, se não é obrigatória a existência de um diagnóstico clínico para que o aluno seja atendido nas suas necessidades educacionais, esse aluno, enquanto não tiver um diagnóstico, enquanto não tiver um laudo clínico, ele não será atendido nas suas necessidades educacionais. A escola irá será negligente a esse ponto de não avaliar esse aluno e já começar a oferecer um atendimento mais específico, mais especializado às suas necessidades educacionais? E aí, então, eu trago para vocês essas reflexões. Por quê? Porque eu, Sarita, vejo que nós temos um avanço aí, uma evolução neste sentido, no sentido de que todos esses alunos podem, né, inclusive, fazer parte do atendimento educacional especializado, desde que a equipe escolar avalie o aluno e, de fato, defina que aquele aluno precisa, tá? Por quê? Porque nem todos os alunos que são ali público-alvo da educação especial, eles precisam de todos os recursos.